Irmãos, bom dia, graça e paz. Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, no livro de Provérbios, capítulo 29, 18. Vamos ler a parte A desse verso. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Apocalipse, capítulo 1, verso de número 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Verso de número 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda a 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Só até aqui. Vamos orar, irmãos. Te damos graça, Senhor, pela Tua palavra lida. Pedimos ao Senhor a Tua misericórdia sobre nós mais uma vez nessa manhã, para que possamos ver mais de Ti, para que possamos ter o nosso entendimento aberto, a nossa visão alargada, o nosso interior mais conquistado por Ti. Precioso nome do Teu Filho nós oramos. Amém. Queridos, o primeiro texto que lemos no livro de Provérbios, o texto diz que aonde não há profecia, o povo se corrompe. Essa palavra profecia aqui também pode ser traduzida por visão. O ministério profético ele está intimamente ligado, ou por que não dizer, a sua maior atividade é dar vistas, é abrir a visão, é clarear a visão acerca da pessoa do Senhor. E o texto diz que aonde não há essa visão, ou aonde não há profecia, o povo, na minha versão aqui diz, se corrompe. Como eu disse para vocês, algumas aparece a expressão perece, outros a expressão desintegra, e uma outra expressão também muito utilizada para esse texto é fica sem limites. Ou seja, onde não há visão espiritual, há degradação. Onde não há visão espiritual, não há limites. O povo se corrompe, o povo se desintegra. Mas, irmãos, quando nós falamos desse assunto de visão espiritual na Escritura, nós sabemos o quanto ele é abrangente e o quão é largo esse assunto em toda a palavra de Deus. Mas nós poderíamos, num breve resumo, falarmos um pouco de visão espiritual acerca do Senhor Jesus, com relação à pessoa do Filho de Deus, com o propósito de Deus. Ver Cristo e a sua relação com o propósito eterno de Deus, ver Cristo e a sua relação íntima com a sua igreja, ver Cristo em relação a toda a criação, ou tudo aquilo que foi criado por Deus, ver Cristo em relação também ao mundo presente,
ver Cristo na sua relação com os inimigos de Deus, ou seja, vermos Cristo de maneira ampla, relacionado a todos os assuntos da economia de Deus, ou da administração de Deus, ou do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. O que o texto está nos dizendo é que se não tivermos uma visão clara acerca desses assuntos, nós pereceremos. Nós ficaremos sem limites, sem freios, e com certeza o final disso é desintegração. Onde não há visão espiritual, o povo se desintegra. Mas, queridos, quando nós então abrimos aqui o livro de Apocalipse, esse livro começa com essa expressão, revelação. Ele começa dizendo que ele é a revelação, ou que ele é a visão, ou por que não dizer, a expressão de Jesus Cristo. As várias formas como nós podemos ver o Senhor neste livro maravilhoso. De muitas formas e de muitas maneiras, Cristo é revelado nesse livro. E fica claro para nós, logo de entrada, no primeiro verso, que esse não é um livro de enigmas, que esse não é um livro de assuntos difíceis ou por demais complexos. João está dizendo que este livro é a revelação de Jesus Cristo. É Cristo mostrado, é Cristo revelado, é Cristo se mostrando para a sua igreja. Cristo sendo revelado. E nesse livro, irmãos, nós encontramos muitas revelações acerca do Senhor. Muitas visões foram dadas a João acerca de Jesus neste livro. Muitas visões. E nós, na nossa caminhada e na nossa experiência cristã, também temos tido visão do Senhor. Nessa manhã, por exemplo, nós estamos aqui para partir o pão. Porque nós temos o conhecido como o crucificado, como aquele que morreu em nosso lugar. Nós o temos conhecido como aquele que verteu o seu sangue para nos redimir da culpa e do pecado e para nos comprar para o seu Deus e Pai. Nós o conhecemos como aquele que deu o seu corpo. E o seu corpo, segundo Isaías, foi esmagado por causa das nossas transgressões. Esse é um aspecto que nós temos conhecido do Senhor. Como na semana passada nós fomos, pelo Espírito Santo de Deus, lembrados do grande mistério da encarnação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E esse tem sido o conhecimento que nós temos tido do nosso Senhor. Mas, irmãos, um outro lado, e o lado para o qual essa reunião nessa manhã tão sublimemente aponta, que nós nessa manhã queremos, pela misericórdia do Senhor, nos concentrar, está no aspecto de que nosso Senhor, ainda que assim o temos conhecido como crucificado, ele ressuscitou, ele venceu a morte, ele foi assunto aos céus e ele está assentado no trono da majestade de Deus. Irmãos, se você volta aqui comigo no texto de Apocalipse, o verso 12 diz assim: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. O verso 17 diz assim: quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Ouça essa expressão: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos,
e tenho as chaves da morte e do inferno. Irmãos, vamos parar um pouco e pensar quem está escrevendo essas frases. Esse é o apóstolo João. Se você lê os evangelhos, você sabe que ele foi o primeiro a seguir o Senhor. Foi o primeiro discípulo do Senhor. Os evangelhos vão nos mostrar, nas suas narrativas, que João chegou a tal ponto de intimidade com o Senhor que ele foi aquele discípulo que recostou a sua cabeça no peito do Senhor. No cenário do Calvário, quando todos os discípulos o deixaram, João foi o único que estava ali com o Senhor. Quando o Senhor Jesus ressuscitou e ele avisou aquelas mulheres, João foi o primeiro a sair em disparada, correndo para o túmulo, para averiguar aquela boa nova. E aqui João também é o último apóstolo, já avançado em dias, na ilha de Patmos, como um prisioneiro, ele diz, por causa do testemunho da palavra. Mas é interessante que ele mesmo relata que quando ele viu o Senhor aqui, ele caiu como morto. Aquela visão o arremessou ao chão. Estive considerando o impacto dessa visão em João. Porque esse que escreve é aquele que com certeza nós podemos dizer foi o mais íntimo do Senhor nessa terra. Ninguém conheceu Jesus como João conheceu. Ninguém foi íntimo dele como João foi. Ninguém o amou tanto quanto João. Ninguém foi tão íntimo do Senhor. Mas João tem que dizer que quando ele vê o Senhor aqui, essa visão o arremessa no chão. E a lição que fica para nós é que ninguém, por mais íntimo que possa ser do nosso Senhor, jamais o esgotará em todas as suas realidades gloriosas. João era muito íntimo do Senhor. E muitas das vezes, intimidade em excesso pode até nos levar a quebrar alguns limites. Mas aquele mesmo João que recostou a sua cabeça ao peito do Senhor, agora está lançado ao chão como morto. Porque ele viu o Senhor ressurreto. Porque ele viu aquele Senhor que passeava no meio daqueles candeeiros. Irmãos, observe, o pano de fundo sempre é a igreja. Ele era aquele sumo sacerdote, passeando pelo meio das suas igrejas. Mas ele diz assim, eu vi um semelhante a filho do homem. Veja, ele estava na ilha de Patmos, ele estava em prisão, estava em uma condição de um ilhado, de um deixado, de um abandonado. Mas quando ele vê o Senhor, como eu disse para os irmãos, ele então cai como morto. E aqui, uma expressão que eu quero chamar a sua atenção. Ele diz assim, vi um semelhante a filho do homem. Aqui no verso de número 13. E no meio dos candeeiros, no meio das igrejas. Então ele diz, um semelhante a filho do homem. Porque ele é aquele que precisa ser visto. A igreja é o pano de fundo. Mas ele é o Senhor de todas as coisas. E é ele que precisa ocupar a nossa visão. Então João diz que ele é um semelhante a filho do homem. Irmãos, essa expressão, semelhante a filho do homem, ela aparece outra vez aqui no livro de Daniel. Eu gostaria de chamar os irmãos a lermos esse texto, Daniel, capítulo 7, verso de número 13. Diz assim, eu estava olhando nas minhas visões da noite,
E eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Irmãos, observe que essa expressão, como filho do homem, aqui em Daniel, ela está, podemos dizer assim, colocada antes da encarnação do Verbo. Antes que o Senhor fosse o reconhecido como o crucificado, como aquele que morreu pelos nossos pecados, como aquele que tomou a cruz no nosso lugar. E aqui no livro de Daniel, ele já é reconhecido como o Filho do Homem. A mesma expressão que encontramos aqui também em Apocalipse. Porque aqui João está tendo uma visão do Jesus ressuscitado, do Cristo ressurreto. Ele está vendo o Senhor depois da sua encarnação, depois da sua ressurreição. Ele está vendo Jesus em toda a sua majestade de glória. E a declaração que ele dá é que ele é semelhante como o Filho do Homem. Quando você abre o Evangelho de Marcos, capítulo 10, o verso de número 45, o Senhor mesmo dá essa declaração acerca dele. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Veja, ele se coloca e ele si mesmo nomeia o Filho do Homem. Mas quando ele usa essa expressão, o Filho do Homem, ele está se referindo ao seu chamamento, à sua encarnação e aquele período no qual ele esteve sobre a terra, cumprindo toda a vontade do Pai, cumprindo todo o querer do Pai. Ele diz: eu não vim para fazer a minha vontade, mas senão a vontade daquele que me enviou. E quanto ao seu ministério terreno, ele declara o Filho do Homem. Ele se autodenomina o Filho do Homem. Mas quando Daniel tem uma visão do Senhor, ele diz que ele é semelhante a Filho do Homem. E quando João também vê o Senhor ressurreto, ele diz que ele é semelhante a Filho do Homem. Irmãos, o que isso quer nos mostrar? O que o Espírito Santo está dizendo para nós com essas duas comparações? Então, como eu disse, a visão de Daniel é anterior à encarnação e a visão de João é posterior à sua encarnação. As duas visões relatam o Senhor na glória e nessa posição ele é semelhante ao Filho do Homem. Irmãos, o que aconteceu? Será que o Senhor era um e agora o Senhor é outro? Não. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e sempre será, mas algo mudou na sua posição. Ele agora é o ressurreto, o Rei da Glória, aquele que se assenta no trono, e assentado no trono, ele é como Filho do Homem. Ele não é mais aquele servo de dores ou aquele homem de dores. Agora ele é o Senhor da glória, como declarado no Salmo de número 24. Quem é este Rei da Glória? Por isso João e Daniel têm que dizer: ele é semelhante a Filho do Homem na sua glória e no seu trono. Isso nos mostra o duplo aspecto dessa visão: intimidade por um lado e temor por um outro. João não pode simplesmente se aproximar do Cristo ressurreto e se lançar ao seu colo. Ele é glorioso demais para isso. João tem que cair como morto, porque ele está diante daquele que ressuscitou e que reina pelos séculos dos séculos. E a única coisa que ele nos diz é isso: ele é semelhante a Filho do Homem.
Irmãos, essa visão do capítulo 1 de Apocalipse, ela é muito maravilhosa. Mas eu gostaria de me deter apenas no primeiro detalhe dessa visão. O verso de número 13. Então ele diz que ele viu um semelhante a filho do homem. E a primeira característica que João declara acerca deste filho do homem é que ele estava vestido de vestes talares. Essa expressão talar vem, se eu estiver errado, do grego talos. E o que João está dizendo é que ele estava vestido até os seus pés. Ele estava vestido até os seus pés. Essa é a primeira característica que João nos mostra desse Senhor da glória. Nas Escrituras, irmãos, vocês sabem, vestiduras sempre apontam para a conduta, para o estilo de vida, para o comportamento. Isaías, capítulo 64, diz que a nossa justiça própria é como um trapo de imundícia, que nós não temos nenhuma justiça que possa agradar a Deus. Então ele, comparando a nossa justiça, ele compara com trapos imundos. Trapos imundos. Mas João diz que o Senhor a quem ele viu estava vestido até os seus pés. Irmãos, quando nós voltamos ao cenário de Gênesis, vocês sabem, quando Adão toma do fruto e come, ele diz assim: percebi que estava nu. E a sua atitude foi de coser folha de figueira para tampar a sua nudez. Trapos de imundície. Adão não estava mais na justiça de Deus. Ele estava na sua justiça própria. E na sua justiça própria, ele está cosendo folhas de figueira para cobrir a sua nudez. Queridos, com relação ao nosso Senhor Jesus, nós não podemos ser dogmáticos com relação a isso. Há muita controvérsia, tanto na história romana quanto na história judaica, da maneira como ele foi crucificado. Mas certo é que os evangelhos nos dizem que aqueles homens lançaram sortes sobre as vestes do Senhor. Lá naquela cruz ele estava exposto por causa do meu e do seu pecado. Nós às vezes temos muita dificuldade com exposição. O Senhor não teve escolha. Ele teve que se expor da maneira mais vil, da maneira mais brutal, onde ele foi como uma ovelha muda, levado ao matadouro e tosqueado, sem que da sua boca nenhuma palavra saísse. Ele foi exposto naquela cruz, por mim e por você. As suas vestes foram tiradas, para que ele pudesse nos incluir na sua justiça. Como o Filho do Homem, ele foi crucificado na cruz do Calvário. Mas aqui João diz que ele agora está vestido até os seus pés. Porque essa vestidura do Senhor aponta para a sua justiça santa, para aquele que venceu o pecado, aquele que venceu a morte e aquele que pode ser declarado que ele é justo em todas as coisas. Porque ele não pecou. Porque ainda que viveu como homem, na carne humana, sido tentado de todas as formas como homem, ele não pecou. E agora ele pode tomar as suas vestes talares e se vestir até os seus pés, porque ele é justo. Pedro, escrevendo sua primeira epístola, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 18. 1 Pedro, capítulo 3, verso de número 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados,
Veja, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. O justo pelos injustos. Um outro texto também muito conhecido nosso, 2 aos Coríntios, capítulo 5, e o verso de número 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Oh, irmãos, que visão gloriosa João tem. O Senhor está vestido de justiça até os seus pés. Ele não está mais exposto como na cruz do Calvário, mas agora, por ele ter satisfeito a justiça de Deus, ele pode se vestir completamente. E essa é o primeiro detalhe que João destaca, as suas vestes. Oh, irmãos, nessa manhã nós só podemos reunir porque o Senhor Jesus é justo, porque o pecado não o tocou, porque ele não quebrou a vontade do Pai, porque ele é justo, porque ele é santo, e porque ele cumpriu a vontade de Deus, ele agora está vestido até os seus pés. E como Paulo descreve aos Gálatas, nós estamos revestidos de Cristo. Ó, irmãos, nós não estamos como Adão, cobrindo a nossa nudez com folhas de figueira. Assim como Deus fez no Éden, ele sacrificou aquele novilho e preparou aquelas peles para o homem, assim também Deus nos proveu vestimentas no seu Filho. Nós estamos revestidos da justiça de Cristo Jesus. O primeiro ponto que João quer destacar é que a justiça de Deus está plenamente cumprida em Cristo Jesus. Que nós podemos nessa manhã nos alegrar, como o nosso irmão leu aqui, aquele capítulo 8 de Romanos, quando Paulo diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Porque Ele é justo, porque Ele está vestido, e nas suas vestiduras nós estamos revestidos de Cristo. Irmãos, nos conta a história que certa feita John Bunyan, aquele irmão que escreveu aquele livro tão maravilhoso, O Peregrino, diz que ele estava atormentado, porque todos os dias ele tentava ser melhor, mas vez ou outra ele caía nos mesmos pecados, nas mesmas tentações. Ele sempre falhava. Um dia ele estava melhor, mas outro dia ele caía. E diz que certa feita ele estava passeando num campo e ele disse assim: como pode o homem satisfazer a justiça de Deus? Ele estava inquieto dentro de si, porque ele via em si mesmo uma vacilação total. Ele via em si mesmo uma incompetência em ser melhor para Deus, em fazer algo melhor para Deus. E aquilo provocou um estado de desânimo com ele mesmo. E a pergunta que ele fez foi essa: como o homem pode se justificar diante de Deus? E ele conta que ao fazer essa pergunta, o seu coração foi preenchido com a voz que diz assim a ele: a minha justiça está nos céus. Irmãos, nessa manhã nós podemos nos alegrar, porque a justiça de Deus está assentada no trono da sua majestade. Irmãos, nós não estamos aqui como culpados, embora o nosso pecado tenha levado o Senhor para a cruz, mas Ele venceu o pecado por nós. E Ele fez isso para nos libertar do poder, do pecado e da morte. Por isso, nessa manhã, João está dizendo para nós: olhe as suas vestes. Não é as vestes de Adão, não é o nosso trapo de imundícia, mas são vestes talares com as quais o nosso rei se vestiu. 1 João, para que nós possamos concluir, irmãos, ainda com esse pensamento de Bunyan, ele diz assim, 1 João capítulo 2. O irmão Altmani também dizia assim:
Nós podemos mudar, mas a nossa justiça nunca muda, porque a palavra de Deus diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Nossa justiça sempre falha, ainda que nossa posição mude. Podemos ser um pouquinho melhor que ontem, mas a nossa justiça continua sendo falha. Podemos ser terrivelmente piores que ontem, mas a nossa justiça continua sendo trapos de imundícia. E aqui, 1 João capítulo 2, verso 1 e 2, ele diz assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmão, você sabe que essa palavra advogado aqui também é traduzida por paráclito. João está dizendo assim: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo, para que ninguém pequeis, ou para que nós não venhamos a pecar. E daí ele diz: se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Por isso que essa visão de Apocalipse tem que começar por aqui. A justiça de Deus foi plenamente satisfeita em Cristo Jesus. Ele não está exposto mais em sua intimidade. Agora ele está vestido aos seus pés. E o mais íntimo dos seus discípulos agora está caído ao chão como morto. Ó irmãos e irmãs, João diz que ele é semelhante a filho do homem. Poucos dias atrás eu estava vendo alguns estudos de alguns cientistas que têm procurado retratar a face de Jesus, o mais próximo que eles consigam chegar. Mas a verdade é que agora ele é semelhante a filho do homem. E que os nossos olhos anseiam ver esse Senhor, que João dá testemunho no capítulo 1, cheio de glória, cheio de poder, cheio da justiça de Deus, cheio de santidade, cheio de graça, cheio de amor, de misericórdia. Ó irmãos, nessa manhã a nossa visão se volta para esse como semelhante a filho do homem. Por vezes, às vezes, podemos até nos apegar, pensando de como era o seu rosto, como ele se vestia, como falava. Mas, irmãos, há algo muito mais surpreendente. Porque se aquele que era o mais íntimo caiu como morto ao ver o Senhor, irmãos, se algo dele for mostrado ao nosso coração, quão grande impacto isso terá em nossas vidas. Porque João viu o Senhor, não temos dúvida disso. João conheceu o Senhor, mas João, quando viu o Senhor nessa condição, cheio de glória, no seu poder, na sua majestade, ele não pode ficar de pé. Ele não pode mais recostar a sua cabeça no seu peito. Irmãos, essa manhã para nós é uma manhã de muita expectação, de temor e de glória. Conhecemos o Senhor, mas não o conhecemos totalmente. Vimos o Senhor, mas como o próprio Paulo diz, vimos em parte. E que nesta manhã, irmãos, ao participarmos dessa mesa, ao partirmos o pão, ao louvarmos o Senhor, o Espírito Santo possa nos mostrar algo que ainda não vimos dele. Não porque ele não quer nos revelar. Ele quer se mostrar a nós. Ele quer se dar a conhecer a nós. Mas que nós possamos ter um coração desejoso, quebrantado, em conhecê-lo. Irmãos, muitas das vezes o nosso louvor às vezes não é o adequado, porque o nosso conhecimento tem sido pouco. E quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais perfeitamente nós adoramos. Com mais intensidade nós o buscamos. Com mais fervor nós o desejamos. Irmãos, por isso esse assunto de visão espiritual é tão necessário nesses dias.
Porque a frieza desse tempo não é outra, senão a ignorância quanto ao amor de Deus em Jesus Cristo. A frieza desse tempo não é outra causa, senão a rejeição do conhecimento que Deus dá de si mesmo na pessoa do seu Filho Jesus. Leia Romanos capítulo 1 e você verá isso. Mas então, queridos, nessa manhã nós estamos aqui para partir o pão. E ele diz que nós devemos fazer isso até que ele venha. Então nós o veremos, assim como João também viu, em toda a sua glória. Ó irmãos, e o quanto nós seremos tomados de assombro, porque nós não conhecemos o Senhor em sua totalidade. Não podemos. Vamos precisar de uma eternidade toda para o conhecer. Mas nós estamos aqui nessa manhã por causa daquele dia que ele tomou a cruz em nosso lugar. Mas nós também tomamos em expectativa, em esperança. Assim como ele naquele dia partiu o pão, dizendo: tenho desejado comer ansiosamente convosco esta última Páscoa. Será que não há ansiedade no nosso coração para que esse talvez fosse o último partir do pão, sem a sua presença literal? Ó irmãos, estamos aqui assistidos pelo Espírito Santo. Mas nós estamos esperando aquele dia em que todo o olho o verá. Como Daniel disse, homens de toda língua e nação se prostrarão diante dele. E todos confessarão de joelhos que Jesus Cristo é o Senhor. Ó, queridos, estamos vivendo os últimos momentos. Estamos vivendo a última fase. Estamos vivendo a última hora. Que esse partir do pão nessa manhã seja mais um apressamento da sua volta. Que ele encontre em nós um real desejo de ver o Senhor. Irmãos, que se ainda o Senhor não vier para nós, que nessa manhã nós não saiamos daqui com o nosso coração como entramos, mas que nós saiamos cheios da visão do Senhor, cheios de algo que Ele deseja mostrar a você e a mim, que ainda não vimos, porque o nosso Senhor é insondável em suas riquezas e em sua misericórdia. Ó, irmãos, Ele conhece cada coração, cada necessidade. Que nessa manhã Ele se revele a você e a mim, nesse ponto, nesse aspecto, que eu e você estamos precisando ver mais do Senhor. Que essa reunião seja muito mais que apenas uma memória que possamos fazer a Ele, mas que seja uma antecipação daquele dia de glórias eternas que estão por vir. Irmãos, que nós venhamos tomar esses elementos com fé, que nós venhamos tomar esses elementos sabedores disso. A justiça de Deus está satisfeita. O Senhor está vestido até os seus pés. E a sua vestidura é a sua justiça, perfeita e inalterada para todo sempre. Senhor, nós te adoramos. Nós te bendizemos. Nossa justiça própria, como diz a tua palavra, é como trapo de imundícia. Mas Jesus, a tua vestidura, como declarada por João, veste o Senhor até os pés. Tu és justo, Senhor. Ó, tu és santo, como nós cantamos nessa manhã. Ó, o Pai agora está satisfeito pela oferta pelo pecado. Ó, Senhor, nós temos plena convicção de que fomos revestidos na justiça do Senhor em Cristo Jesus. Senhor, por isso nessa manhã há uma expectação no nosso coração. Há uma esperança viva dentro de nós. Senhor, se nós podemos esperar por aquele grande dia, é porque de fato o Senhor nos salvou e nos comprou. Senhor, e pela fé nós podemos esperar aquele grande dia em que o Senhor prometeu que viria nos buscar. Ó Senhor, o Senhor bradou naquela cruz, tudo está consumado. Nós nos agarramos a essa verdade. Senhor, nós não estamos aqui em nós estamos aqui revestidos de Cristo. Senhor, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração, dá-nos visão espiritual nessa manhã. Senhor, a partirmos o pão, ao tomarmos este cálice, que nós venhamos ver o Senhor como ainda não vimos, perceber o teu amor, perceber a tua misericórdia,
perceber, ó Deus, a tua obra por nós na cruz do Calvário. Senhor, e percebendo essas coisas e meditando nelas, que nós venhamos te louvar como o Senhor é digno de louvor. Que nós venhamos te adorar como o Senhor é digno de adoração. Que nós venhamos nessa manhã, Senhor, a nos prostrar, porque tu és digno de todo louvor e de toda adoração. Amém, Senhor.